Jeremias capítulo 25. Presta atenção, por favor, para você poder compreender o texto. Diz assim: a palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, ou seja, era o ano em que Nabucodonosor iria reinar sobre Judá, rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes. Olha o que ele fala. Olha o que ele fala. De Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começamos de madrugada, e eu vou-la tenho anunciado, mas vós não o quê? Mas vós não escutastes. Versículo 4. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, quando diziam, olha o que os profetas falavam: convertei-vos agora, cada um dos seus maus caminhos, e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vosso Pai, desde o tempo antigo e para sempre. Não odeis após outros deuses, para os servirdes e para adorares, nem me provoqueis a ira, com as obras de vossas mãos. Não vos farei mal algum. Isso se vocês não provocar a ira de Deus. Versículo 7. Todavia não me destes ouvido, diz o Senhor, mas me provocastes a ira, com as obras de vossas mãos para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o pastor Mike. Não sou eu? Assim diz o Senhor dos exércitos: visto que não me escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, o meu servo, e os destruirei totalmente. Quem vai destruir? O próprio Deus. Destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto ou de escárnio, de assobio e de ruína perpétua. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e a de alegria, e a voz do noivo e da noiva, e o som das mós e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela. Tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas as nações, porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as suas obras das suas mãos. Essa passagem de Jeremias, ela cabe no dia de hoje, no dia atual, século 21. Hoje, eu estou falando no dia de hoje. Se a gente for olhar pela palavra da verdade, a gente vai ver que Deus envia um profeta para pregar a palavra ao povo de Judá. E Jeremias fala assim: durante 23 anos, Deus me usa para pregar a palavra a esse povo, mas eles não ouviam, eles não praticavam a palavra. Durante 23 anos da vida do profeta, Deus usava o profeta, porém o povo não se convertia. Jeremias fala: olha, Deus está colocando profetas, Deus está colocando servos dele, Deus está colocando sacerdotes para pregoar a palavra, para que vocês se convertam. Mas eles não se convertiam, eles não mudavam. A Bíblia diz que eles andavam nos seus maus caminhos, na idolatria do seu coração. Deus envia aqui sua palavra a toda a nação de Judá, a todo aquele povo, e também a todo mundo, em todas as nações que ouviriam
fora de época e dentro da época, como a gente está ouvindo hoje, as mesmas palavras que foram proferidas no tempo do profeta Jeremias. A mesma coisa. A mensagem de Deus ao povo foi bem simples de falar. Simples de falar. Foi muito fácil de Jeremias pronunciar as palavras. Podemos olhar para Jonas. Jonas, apenas com um texto, uma frase, converteu toda a Nínive. Dentro de algum tempo, Nínive será destruída. Só isso Jonas falava, mais nada. A pregação de Jonas não era um esboço de 1 hora. Era palavras de 5 segundos. Dentro de algum tempo, Nínive será destruída. Aquele povo que era de Nínive, a Bíblia diz, ouvindo as palavras de Jonas, eles se converteram. De fato, mudaram a sua vida espiritual, ao ponto de jejuar, tanto homens, mulheres, crianças e até os animais de Nínive. Os ninivitas assumiram um conceito e uma aliança com Deus. Deus não destruiu aquele povo, porque obedeceram a sua palavra. Vamos olhar outro lado da realidade. Talvez a mesma palavra sendo pregada, dentre 70 anos, ó Judá, vocês serão levados ao cativo. Vocês serão levados à ruína perpétua, ao escárnio. Vocês serão envergonhados, vocês serão destruídos. Deus diz que pegaria o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Deus chama de servo para destruir Judá, para destruir a espada, para pegar as mulheres e serem abusadas, para pegar as crianças e se tornarem escravas. Tudo por causa do pecado. Mas que pecado é esse, pastor? Pecado consciente. Ele sabia o que estava fazendo. Você sabe, no momento do seu pecado, que você está fazendo, sim ou não? Vocês sabem. Mas, pastor, não vai acontecer nada. Eu sempre falo mais uma vez. Calma. Calma o momento certo. É ou não é? A Bíblia fala que Deus envia o espírito do erro para que creiais na mentira. Deus envia o espírito do erro para que eles creiam na mentira. Vão cair na mentira. Vão permanecer na mentira durante um tempo, mas no momento certo, como diz o próprio livro de Deuteronômio 32, 35, o dia em que os seus pés resvalarem, o dia em que você estiver no lugar da iniquidade, do pecado, a própria palavra de Deus diz que Deus colocaria os seus pés em lugares escorregadios, para que se resvalam no tempo oportuno. Por um tempo vai dar tudo certo. Eu pequei e não aconteceu nada. Lá na frente você vai ver a burrada que vocês fizeram. Vocês vão ver o fruto amargo que vocês vão colher, por causa de um pecado cometido num tempo, talvez de fraqueza, e não pediram perdão. Eu sempre falei na escola bíblica, não tem problema, pessoal, todo mundo tropeça, todo mundo cai por um momento, sim ou não? Mas nós temos consciência de chegar diante de Deus, dobrar os nossos joelhos e pedir perdão a Ele do que nós fizemos. Mas não é um perdão da boca para fora, é um perdão de arrependimento. É se arrepender de fato, choro amargamente, como fez Pedro, chorou amargamente, chegou diante de Deus, ou diante de Cristo, as suas lágrimas eram sinceras, como mesmo Davi, talvez um dos maiores pecadores da Bíblia, se prostituiu com Betseba, mandou matar Urias, mas a Bíblia diz ainda que ele morreu segundo o coração de Deus, porque ele sabia se arrepender. Ficou 3 dias de cara no chão no palácio, pedindo misericórdia a Deus. Nem isso nós fizemos. Quando pecamos, nem perdão nós pedimos. Quando pecamos consciente, nós sentimos vergonha, mas talvez nós se sentimos constrangidos, mas não de arrependimento. É ou não é? Tem gente que pede perdão, mas é de vergonha. Mas não demora muito tempo, ela faz a mesma coisa. A mensagem do profeta Jeremias, a boca dele foi fácil pronunciar, muito simples, porém, para aqueles que estavam ouvindo, foi muito difícil ouvir as palavras de Jeremias, porque era justo tocando naquilo que o povo não queria que tocasse. Amém? Era duro e serviço de ouvir. O problema das pessoas de hoje em dia é que elas querem ouvir aquilo que elas se agradam, como a gente sempre fala. Elas querem deixar uma Bíblia para elas em casa, apenas com a página do Salmo 91, do Salmo 23, vamos lá,
assim como eu fui contigo, Moisés, ou assim como eu fui com esse povo, eu serei contigo. Aí ele quer colocar lá na Bíblia, são poucas as páginas que eles querem ter na Bíblia, sim ou não? Apenas aquelas palavras que vai satisfazer o seu interior e pensamentos, eu posso pecar em paz que não vai me acontecer nada. A gente pode observar o plano de Deus sendo dividido em 3 pontos nessa passagem. 3 pontos para a sobrevivência espiritual. Primeiro ponto que a gente acabou de pregar: arrependei-vos dos vossos maus caminhos e maldades. Coisa que é muito difícil para a gente no dia de hoje. Arrepender dos maus caminhos. Vamos lá. Eu ser amigo do mundo. A Bíblia mesmo fala em Tiago, que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A minha amizade do mundo, eu não percebo, mas eu estou tornando inimigo de Deus. O que é amigo do mundo? É eu fazer as mesmas coisas que o mundo faz. É ou não é? Vamos lá. Quem aqui se santificou durante a semana? Levanta a mão. Vocês santificaram mesmo? É? Vocês estão aptos para receber a ceia? Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. A minha amizade com o mundo não quer que eu faça isso, porque eu sempre vou andar em contramão com o mundo. O mundo quer que eu faça as mesmas obras que eles fazem. A santificação quebra todo o elo do mundo, juntamente da minha carne. O Espírito começa a ter vida, a carne começa a morrer dentro de mim. Eu começo a conhecer mais de Deus, e Deus começa a se manifestar mais na minha vida, porque eu estou matando aquilo que a carne, ou seja, minhas vontades próprias, tenta automaticamente, pela vontade do mundo. O que o mundo quer é que a minha carne se eleve, o meu espírito seja sufocado. Mas quando você se santifica, o que está morrendo é a carne e o espírito está tendo vida. Amém? O espírito está tendo vida. Deus tem liberdade e livre acesso dentro do seu coração para fazer o que Ele quer. É claro que o homem não pode impedir Deus de trabalhar na nossa vida, mas a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa de Cristo. Não sabeis vós que o vosso pecado, ou seja, a nossa iniquidade, faz separação entre nós e o nosso Deus. Primeiro ponto: arrependei-vos dos vossos maus caminhos e das vossas más obras ou das maldades que vocês praticam. Primeiro ponto que a palavra fala. Segundo ponto: não vá atrás de outros deuses para os servir e adorar. Naquele tempo, o povo de Israel tinha muita facilidade de fabricar deuses com as suas próprias mãos, deuses de barro, deuses de ouro, como foi feito o bezerro de ouro quando Moisés sobe o monte. Moisés subiu o monte para orar. Deus fala: Moisés, desce que o teu povo está idolatrando lá. Fizeram um bezerro de ouro lá. Moisés desce e vê aquela besteira que o povo fez. A ira de Deus caiu sobre eles. Amém? Agora eu pergunto para vocês: o que é o nosso Deus hoje em dia? Qual é a idolatria que nós temos tomado hoje? Porque, pastor, eu não sou mais católico, eu não adoro mais imagem de escultura, eu não sou mais católico romano. As imagens que eu tinha eu quebrei, agora eu entendi que essa idolatria é pecado. Mas não é só isso não. Vamos lá, um Deus que você criou para você: o dinheiro, a soberba, a arrogância. Inimigo de Deus, sendo amigo do mundo, se tornou inimigo de Deus. Idolatria do meu próprio eu, quero ser mais que os outros. A falta de perdão é um Deus, foi Ele que me fez mal, então Ele que cabe de me pedir perdão, é ou não é? Isso é orgulho, isso é soberba, isso é um Deus na atualidade de hoje em dia. Nós fizemos um devocional, o por último que a gente fez agora, sobre a soberba. A soberba, quando nós matamos a soberba, nós matamos todos os tipos de males da nossa vida, porque toda a ruína que procede da nossa vida, ela vem junto com a soberba. O homem que é soberbo, ele é arrogante. O homem que é soberbo, ele pensa somente nele. O homem que é soberbo, ele não pensa nos outros, sim ou não? Ele quer estar acima de tudo e de todos. É um Deus, é uma idolatria. Ou seja, não vá atrás de outros deuses para adorares. Tem gente que adora o filho, tem gente que adora a esposa, tem gente que adora o marido, é ou não é? Tem gente que cria desses seres um Deus. Não vá atrás de outros deuses. Ou seja, isso é uma idolatria. Tudo que você coloca acima de Deus
é idolatria na sua vida. Amém? Terceiro ponto, Deus fala assim: não me obriguem a agir por causa das más obras de suas mãos. Não me obriguem a agir. Se eu tiver que agir, vocês vão colher um fruto muito amargo. Era o que era para acontecer com o povo do Ninive e não aconteceu. Mas aconteceu com o povo de Israel. Aconteceu com esse povo. A gente viu a primeira parte do capítulo 25, aonde foram 70 anos de cativeiro, 70 anos como escravo, pessoas morreram da fome, mulheres foram abusadas, homens foram decapitados à espada, pessoas foram mortas, meu Deus, pela desobediência. Ou seja, a ira de Deus caiu sobre aquele povo. E a ira de Deus também há de cair sobre o povo da nossa atualidade, daqueles que estão dentro da igreja e fingem ser cristão, meu Deus. Do tipo cristão girafa, o corpo está na igreja, mas a cabeça está fora. Ou o crente camaleão, né? Já viu como é que é o camaleão? O camaleão se adapta a qualquer ambiente, é ou não é? Aqui na igreja ele é santo. Está na empresa, é um santanás, é ou não é? É aquele tipo de pessoa que ninguém sabe que ele é cristão, porque ele não revela Cristo. Quando está em roda de amigo, meu amigo, ele compactua com as conversas dos amigos, prostituição, perversidade, o que o amigo está falando, mulher, ou seja, tudo aquilo que eles estão falando, eles estão compactuando, é ou não é? Ou seja, tudo isso, a Bíblia diz que vem a ira de Deus. 70 anos que esse povo sofreu no cativeiro, 70 anos que esse povo sofreu as consequências de 23 anos de pregação da palavra. A gente está 3 anos de igreja sem mácula pregando a palavra do arrependimento, mas tem gente que não se arrependeu. Mas eu digo para vocês, vai chegar o cativeiro dessas pessoas. Vai chegar o cativeiro dessas pessoas. Você sabia que pessoas que estão fora da igreja hoje, frias, talvez não é que saíram da igreja porque se entristeceram com o pastor, com o obreiro, não. Estão colhendo o castigo de Deus. Estão colhendo. Porque quem vem para a igreja por causa de Cristo, não sai da igreja por causa de nada. Eu, né? Quem vem para a igreja porque eu quero somente a Cristo, não sai da igreja quando se entristece com o membro, não sai da igreja quando se entristece com o obreiro, com o pastor. Meu amigo, a gente é falho, eu, né? Se você vê no mundo, você se entristece com tantas pessoas, mas não larga o mundo. Na sua família principalmente, você se entristece com a sua família, mas você larga a sua família. Mas é a questão, é muito fácil eu largar a Deus porque eu não consigo entender na realidade. Como a primeira coisa que a pessoa faz é largar a igreja. Não vou mais para a igreja. O que adianta? É sinal que nunca nasceram de novo. Amém? Se a gente for olhar pelas escrituras, a palavra, as escrituras registram a triste realidade que o povo de Israel recusou ouvir. A triste realidade que o povo de Israel recusou ouvir. Se o povo de Israel, durante 23 anos, ouvindo as palavras de exortação, ouvindo a pregação de Jeremias, mesmo que estão sendo constrangidos pela palavra, se o povo, por sua causa, dos seus pecados, das suas imoralidades, tivessem permanecido e ouvido a palavra, eu tenho certeza que eles não teriam 70 anos de castigo. Teriam talvez 70 anos de bonança, mas por causa do pecado eles recusaram a palavra de Deus. Amém? Não recusaram somente a palavra poucas vezes. Você pode ver que eles recusaram a palavra permanente. Eu imagino Jeremias na porta da cidade, na porta de Jerusalém. As pessoas entravam, as pessoas saíam. As pessoas entravam, as pessoas saíam. E Jeremias falava: converte dos seus maus caminhos, converte das suas maldades, larguem o ídolo das suas mãos, larguem a idolatria do coração de vocês, porque a ira de Deus virá sobre vocês. Eu imagino Jeremias durante 23 anos na porta de Jerusalém pregando a mesma coisa. Se converte, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos seus pecados tens caído. É o que está escrito em Oséias capítulo 14. Converte-te ao Senhor teu Deus, ó Israel, porque pelos pecados tens caído. Não é pela fraqueza, não é pelos pecados, pelo pecado. A pessoa cai pelo pecado. Amém?
A leitura desse capítulo me fez imaginar Jeremias claramente, chorando ao ponto de ver a destruição daquele povo, e ele não podia fazer mais nada. A Bíblia fala que Jeremias coloca diante de Deus 3 vezes. Ele ora a Deus, Deus não ouve. Ele ora a segunda vez, Deus não ouve. A terceira vez que ele vai orar, Deus se manifesta e fala: Jeremias, não adianta interceder por esse povo, porque eu ouvirei. Aí a gente vê as canções de hoje em dia, né? Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Deus rejeitou a oração de um profeta, sim ou não? O quanto que eu oro por vocês, só Deus sabe o quanto eu oro por vocês. Só Deus sabe o quanto eu intercedo por vocês, só Deus sabe. Nem a minha filha, nem a minha esposa, ninguém sabe. Só Deus sabe os momentos que eu olho para a minha igreja. Eu às vezes comento com os meus obreiros, com o auxiliar, eu falo, eu não consigo entender esse povo. Eu não consigo compreender. Saíram da rebeldia, saíram de uma igreja em que os pastores, eu saí também de igrejas em que os pastores adulteravam, se prostituíam, roubavam a igreja. E aí o povo abraçava esses pastores. Eram vistos como deuses. Ou eu estou mentindo? Eram vistos como deuses. Volta a frisar como eram feitas as reuniões do passado. Quinta-feira tinha gente que pagava a passagem de ônibus para estar vendo aquele teatro, aquela burrice dentro da igreja. E pagava. E a igreja era lotada. Hoje vocês têm, como o seu Olímpio estava falando, e é verdade. Na quinta-feira, vocês têm um pastor que está do lado de vocês, que intercede por vocês, que olha para a situação da ovelha, que luta. Minha esposa sabe em casa. Quando alguém me manda uma mensagem pedindo ajuda para alguma coisa, seja membro, seja parente, eu não sossego até ajudar essa pessoa. Vocês têm um pastor que é transparente, que ama a esposa que tem, que foi casado com uma única mulher e até hoje permanece com ela. Somente conheci a minha mulher, no modo figurativo que muitos adultos sabem do que eu estou falando. Somente a minha mulher. E permanecemos 15 anos casados até hoje. E que venham mais 15, mais 15, mais 15. Amém? E eu falo para os obreiros, eu não consigo entender. O povo quer um rei como Saul. Não era isso que o povo de Israel estava falando? Dai-nos um rei que governe sobre nós. Deus falou para o profeta, ouve a oração deles, dá um rei para eles. Faz isso. Veio Saul. O povo de Israel não sofreu tanto como sofreu nesse tempo. Não sofreu tanto. Sabe por que o povo da igreja se desviou quando um pastor bíblico assumiu a igreja? Porque esse pastor bíblico toca onde eles não querem que toque. Esse pastor bíblico toca aonde as pessoas não aceitam que toca. Na carne, no seu interior. Eu volto a frisar, a palavra sempre vai fazer você vomitar aquilo que está mais escondido dentro de vocês. E eu volto a frisar, pessoal, não adianta você correr, não tem outro caminho. Não existe outro caminho. Só existe um caminho. Você está na igreja, você quer ouvir a palavra, você vai ouvir aquilo que você não quer ouvir. Porque o amor de Cristo nos constrange. Amém? De todas as formas, o povo se recusava a se desviar de Deus. De toda forma. E também não dava atenção às palavras de Jeremias. Jeremias gritava nos portões de Jerusalém, e o povo não ouvia. Jeremias se lamentava. A gente fez um dia um teatro aqui, eu e o obreiro Valmor, do profeta deitado, rodeado de pedras, com aquela forma virado para um tijolo. Aquele teatro, como diz a própria palavra, profeta deitado, profeta que profetizava. O que era aquela bandeja, aquela assadeira? Dividia a cidade de Jerusalém do profeta. A assadeira é para queimar, sim ou não? Ou é para torrar, ou queimar, ou trazer fogo. Trazer fogo. O profeta estava trazendo condenação para aquele povo. E mesmo assim aquele povo não ouviu. Amém? Talvez a história desse povo teria sido diferente se eles tivessem dado ouvido à palavra de Deus. Talvez a história de muitas pessoas aqui seria diferente se elas desde o começo tivessem escutado as palavras de Deus que a gente pregou até o dia de hoje, durante 3 anos de igreja Semáforo. Tenho certeza que a intimidade delas com Deus seria outra. Elas teriam visto Deus na vida delas. Amém? Jeremias, ele detalha. Se você ler o livro de Jeremias, é um dos livros que eu mais amo. Meu Deus, eu amo. É um dos livros que eu mais amo, é o livro de Jeremias. Jeremias detalha o resultado devastador daquele povo por desprezar
as repreensões divinas que procederam da boca dele. O livro de Jeremias faz isso. Os babilônicos se tornaram instrumento divino de juízo contra Israel e contra Judá, contra aquele povo. Deus pega Nabucodonosor, um homem rude, um homem ruim, um homem matador, e Deus chamou ele de quê? Meu servo. Você sabia que o próprio diabo é servo de Deus? Sabia disso? Pastor, que isso? Leia a palavra, você vai ver. Está lá. O dia em que os filhos de Deus, juntamente com os filhos dos homens, foram se colocar diante de Deus, se apresentou diante dele também quem? Satanás, o diabo. Aí Deus fala: andasse observando o meu servo Jó, um homem íntegro, um homem reto, um homem justo. E o diabo falou: olha, ele só é assim porque ele tem tudo. Tira tudo que ele tem para ver se ele não vai blasfemar. Deus fala para o diabo: vai, toca em tudo que ele tem, só não toca na vida dele. E aí a gente vai ver se ele vai proceder nesse mesmo caminho. Dito e feito, o diabo vai, toca na vida de Jó, ele perde tudo, ele tem lepra a ponto de se raspar com telha e pedaço de carne cair no chão. Perdeu servo, perdeu cevado, perdeu filhos. E a última pessoa que sobrou na vida de Jó foi quem? A sua esposa. Aí eu imaginava, vamos criar uma história bonita, vamos lá. A esposa de Jó vindo, dando a mão para ele: meu marido, não temas, nós vamos conseguir vencer, Deus é com a gente. Foi isso que ela fez? Ô Jó, por que não amaldiçoas esse teu Deus e morre? A Bíblia diz que em tudo Jó não pecou com seus lábios. Você vai pedir força para Deus, Deus não vai te dar força não. Ele vai te dar dificuldades, pode ter certeza disso, para você se tornar forte. Você vai pedir, como teve um amigo meu que me enviou um vídeo, você vai pedir amor a Deus, Ele não vai te dar amor. Ele vai colocar pessoas com dificuldade no seu lado para você amar essas pessoas. Aí você vai ver o significado do amor. Amém? É assim que Deus trabalha. Amém, pessoal? E é assim que Deus tem feito na vida daquele povo de Israel. Ele deu oportunidade para aquele povo. Jeremias pregou quanto tempo? 23 anos. Porém, aquele povo recusou a palavra de Deus. Quando eu vi isso, que os sons da vida daquele povo foram silenciados. O som da vida daquele povo foram silenciadas e as luzes se apagaram. Não houve mais clamor, não houve mais queixa, não houve mais quem se susteve perante a presença de Deus, não houve mais quem permanecia diante de Deus, porque a Bíblia diz que todos foram destruídos à espada, foram destruídos à fome, foram mortos, a ponto de a própria palavra de Deus dizer que as bestas feras da terra devoravam seus cadáveres, e não teve quem o achasse, porque os animais do campo devoraram aqueles corpos. Olha o que acontece na vida daqueles que desobedecem a Deus. Veja que coisa interessante, como registrado em Daniel capítulo 9, marca no seu caderno se você tiver, se você não tiver, coloca um divisor na sua Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 9, e você vai ver que Daniel, quando estava estudando as Escrituras, diz a Bíblia que Daniel estava lendo justo essa passagem de Jeremias, capítulo 25. 70 anos o povo estava sofrendo. Daniel pegou uma parte, um tempo desses 70 anos, e ele queria poder entender por que o povo estava sofrendo. Ele vai lá e lê justo isso aqui. Por que o povo estava sofrendo? Por causa do pecado. E quando Daniel lê essa passagem, no Daniel capítulo 9, quando ele lê esse escrito de Jeremias capítulo 25, a Bíblia diz que Daniel sai, se coloca no chão, chora, jejua e se cobre com vestimenta de saco e coloca cinza na sua cabeça. E ele jejua pelo povo. Quando ele leu essa passagem, orou pelo povo dele. É isso que a gente faz, oramos pelo nosso povo. Quando eu leio essas passagens, que a ira de Deus vai chegar sobre nós, ou sobre o homem da perversidade, meu amigo, só me resta orar, porque eu não posso mudar os planos de Deus. Amém? No restante do capítulo, se a gente for olhar, a gente pode observar Jeremias sendo levado em visão, após a punição da Babilônia
pelo pecado daquele povo. Marca aí Daniel capítulo 9. A gente vai falar de mais passagens para você poder compreender. Vocês estão entendendo, pessoal? A gente parou no capítulo 14, olha o 15. Jeremias 25, 15. Olha o cabeçalho. O cálice da ira de Deus contra... Acharam, gente? Jeremias 25, 15. O cálice da ira de Deus contra as nações. O que é o cálice da ira de Deus? Eu já vou mostrar para vocês o que é o cálice da ira de Deus. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão esse cálice, do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações. Olha só um minutinho, a todas, não está falando só para o povo de Israel. Então esse cálice dessa ira cabe a nós no dia de hoje, sim ou não? As quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Recebi o cálice da mão do Senhor, Jeremias falando, e dei a beber a todas as nações, a quais o Senhor me tinha enviado a Jerusalém, as cidades de Judá, aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma ruína, objeto de espanto, de assobio e maldição, como se vê hoje. Olha o 27, 25, 27. Pois lhes dirá: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: bebei, embebedai-vos e vomitai, caí e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que estou enviando para o vosso meio. Se recusares receber o cálice da tua mão para beber, então lhes dirá: assim diz o Senhor dos exércitos, tereis de bebê-lo. Vocês são obrigados a beber, pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar. E ficarei vós de todos impunes? Não ficareis. Ficareis o quê? Porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. Tu, pois, lhe profetizarás todas essas palavras e dirás: o Senhor lá do alto rugirá, e da sua santa morada fará ouvir a sua voz. Rugirá fortemente contra a sua malhada, com brado contra todos os moradores da terra, como eia dos que pisam as uvas no lagar. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda contra as nações. Entrará em juízo contra toda carne, os perversos entregará a espada, diz o Senhor dos exércitos. Deus tem uma contenda contra todos os moradores da terra. Amém? Olha que coisa forte. Quando Jeremias recebe praticamente essa revelação de Deus, Jeremias capítulo 25, versículo 15, quando Jeremias tem essa revelação, veja bem que Deus, ele dá a Jeremias a oportunidade de 23 anos para que Jeremias venha pregar ao povo de Judá. Porém o povo não quis ouvir, o povo não deu cabo da gravidade que viria sobre eles lá no outro dia. O povo ouvia a palavra, mas rejeitava. Jeremias gritava nos portões de Jerusalém: Judá será destruída. O povo rejeitava, não ouvia, andava após o seu coração, praticava iniquidade, prostituição, lascívia, ao ponto da Bíblia relatar no livro de Jeremias 25, 15, que a ira de Deus, o cálice da ira de Deus caiu sobre aquele povo. Pastor, o que é o cálice da ira de Deus? Olha, volta uma folha só, no livro de Jeremias 23, 9. Olha o que é o cálice da ira de Deus. 23, 9 diz assim. 23, 9. Olha só. Esse é o cálice de Deus. O meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como homem embriagado. E como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras.
ou seja, o cálice da ira de Deus. Deus fala para Jeremias: toma da minha mão esse cálice do vinho do meu furor e faça com que todo o povo de Judá bebam desse cálice, e aqueles que não querem beber, diga para eles que eles serão obrigados a beber. Não tem para onde eles fugir. Você pode ver que a própria palavra de Deus fala isso: pois lhes dirá assim o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei e embebedai-vos e vomitai. A Bíblia fala que o profeta bebeu da ira de Deus e ele não conseguia permanecer de pé, estava bêbado. Modo figurativo. O que é o cálice da ira de Deus? É a sua própria palavra, mas é a palavra de condenação. Condenação. Uma grande diferença da palavra de salvação. O cálice da ira de Deus, que Jeremias recebeu da mão de Deus e que deu ao povo a beber, eram as palavras de condenação. Vocês serão destruídos, vocês vão ser levados ao cativo, as mulheres de vocês, homens, serão abusadas, os seus filhos serão escravos em cidade, em terras estranhas. Nabucodonosor, o rei, ou seja, o servo de Deus, dominará sobre vocês. Não há quem arranque vocês da mão dele, por causa do pecado, da iniquidade e rejeitar uma palavra de vida eterna. Amém? Se a gente observar o livro de Apocalipse, abra aí por gentileza, capítulo 14, olha só, vou mostrar para vocês que esse texto cabe a nós hoje. Apocalipse capítulo 14, versículo Apocalipse 14. É o último livro da Bíblia, pessoal. Vocês estão entendendo, gente? Apocalipse 14, versículo 6 diz assim. Versículo 6. A primeira voz, cabeçalho diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Olha para cá, um evangelho eterno. A palavra vai e não volta vazia. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras jamais há de passar. O evangelho eterno está sendo aplicado hoje. O cálice da ira de Deus está sendo aplicado hoje. Você pode ver que o cálice da ira de Deus é palavra de condenação sobre o povo que rejeita a palavra de Deus. Foi o que o povo de Israel fez. Viu um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte e sobre a sua mão, também beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de... Olha para cá um minutinho. Tem um pastor, um pregador na internet, que é assim, são pastores de internet, e a grande maioria dá virtude a eles, porque eles pregam o que eles pensam. E esse camarada disse assim: olha, eu não vejo Deus como um Deus tirano, que vai pegar os seus filhos, jogar no inferno e vai deixar queimar eternamente. Eu vejo Deus, um Deus como eu, ele falando, que eu boto meu filho de castigo, deixo meu filho aprender a lição e depois tiro do castigo. Ele disse que Deus vai pegar os iníquos bastardos,
os homens do pecado lançados no inferno para aprender a lição e depois vai mandar para o céu. É isso que está dizendo aqui? Ele fala o quê? No versículo 11: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome, aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Amém, pessoal? Olha que coisa forte isso. A palavra de Deus mostra em Daniel, Daniel capítulo 9, Jeremias capítulo 25, Jeremias capítulo 26 e Apocalipse capítulo 14, versículo 6, o cálice da ira de Deus sendo derramado a todas as nações. Nesse momento, o vinho da ira de Deus está sendo derramado sobre algumas pessoas. Por que sobre algumas, pastor? Porque nem todos receberam a condenação. Outros receberão a salvação, amém? Mas a condenação virá sobre pessoas que mesmo que ouvindo o mesmo evangelho, porque a palavra de Deus diz, se eu não me engano no livro de Romanos, que o evangelho de Deus, de Cristo, cheira com cheiro suave às narinas dos salvos, mas aos iníquos cheira um cheiro de condenação. É necessário que a palavra seja pregada para que os homens sejam condenados. Um homem não pode ser condenado sem que ele nunca ouviu o evangelho, não pode. Todos que foram condenados e que serão condenados tiveram acesso à palavra de Deus, todos. A Bíblia diz que Jesus viria quando o evangelho for pregado a toda a criatura, então todos ouvirão o evangelho. Todos chegarão um momento que vão ouvir o evangelho. Eu não posso acusar alguém se eu não tiver provas, é ou não é? Então eu só posso condenar alguém quando eu tenho provas. Deus só vai condenar, ou Cristo só vai condenar alguém quando esse tiver a prova dizendo, foi pregado e você não ouviu ou não quis saber. Amém, gente? Deus tem um acerto de contas, pode ter certeza disso, a fazer não somente com o seu povo, mas com todos os habitantes da terra. Amém? Guarde essas palavras no seu coração, mas não guarde apenas ao ponto de você sair dessa porta para fora e as aves dos céus arrebatá-la da terra. Não. Crave com ponteira de diamante. Faça como a gente sempre fala. Crave no seu quarto o dia da angústia. Faça um quadro. Escreva na parede, numa folha. Cole na parede, cole na cabeceira da sua cama. Você que tem essa dificuldade. O dia da angústia. Angustie-se. Quando chegar no seu quarto, faça o que eu falei há muito tempo atrás. Chegou no seu quarto hoje, amanhã, para orar, morre lá. Morre no seu quarto. Morre para os seus proveitos próprios. Morre para a sua vontade. Morre para os seus pecados. Ao ponto do seu pecado morrer da fome. Morre para as suas vontades próprias, meu Deus. Morre para isso. Chegou diante do seu quarto, se entrega. Que haja uma entrega total da sua parte a Deus. Amém? Para que Deus possa se manifestar na sua vida. Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte, Ele merece.